União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Obrigada. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco para vocês a respeito da nutrição na adolescência, certo? Mas antes da gente falar sobre os aspectos relacionados à nutrição propriamente dita, a gente vai conversar um pouco sobre a adolescência, A adolescência, ela é essa fase de transição da infância para a vida adulta. E a Organização Mundial de Saúde, ela compreende que essa faixa etária dos 10 aos 19 anos. Essa fase ela é caracterizada por profundas transformações somáticas, transformações psicológicas e sociais. Para vocês terem uma ideia, é o segundo período da vida extrauterina em que o crescimento tem sua velocidade máxima, após a primeira infância. Então, é um período de intenso crescimento, de intenso desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele é acompanhado por aumento da massa corporal, pelo desenvolvimento físico e principalmente pela maturação sexual, que é bem característica dessa fase. E todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento é influenciado tanto pela genética, quanto tem também influências ambientais, influências nutricionais, hormonais, sociais e culturais, certo? E aí, antes de falarmos sobre os aspectos nutricionais na adolescência, eu trouxe para vocês um panorama epidemiológico, de forma que a gente consiga visualizar como é que estão nossos adolescentes maranhenses, brasileiros, com relação à nutrição, à antropometria. Então, eu trouxe dados da Pesquisa de Orçamento Familiar, POF de 2008 e de 2009, que traz esses indicadores antropométricos. Então, de acordo com os dados dessa pesquisa, ela já está assim, um pouco antiguinha, tem uns 10 anos, mas é uma pesquisa importante que traz dados nacionais. O déficit de peso ele era em 3,4% na população de 10 a 19 anos. O excesso de peso, 20,5% e a obesidade, 4,9%. Então, o que a gente percebe? Que o excesso de peso e que a obesidade nos adolescentes brasileiros já superam o déficit de peso, Então, um percentual aí bem preocupante. Isso há 10 anos atrás. Hoje é bem provável que esses percentuais já estejam maiores. Outro dado interessante que essa pesquisa traz é uma evolução histórica, uma evolução de tendência, com base em pesquisas anteriores também nacionais. Então, de acordo com essa pesquisa, com a última de 2008 e 2009, o excesso de peso ele atingia 21,7% dos adolescentes do sexo masculino e 19,4% das adolescentes do sexo feminino. Já a obesidade nos meninos era de 5,9% e nas meninas 4%. Então, essa tendência ela mostra um declínio do déficit de peso e um aumento contínuo do excesso de peso e da obesidade nos adolescentes brasileiros de todas as regiões do país, certo? E trazendo aqui dados para a nossa realidade do Maranhão, eu fui buscar pelos relatórios do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional no ano de 2017. Então, no Maranhão, de acordo com o indicador IMC-idade, 3,73% dos adolescentes tinham magreza, sobrepeso 14,09% dos adolescentes, obesidade 3,73%, obesidade grave 0,6%. Então, comparando com o Brasil, a gente percebe que a magreza é um pouco maior no estado do Maranhão, mas sobrepeso e obesidade têm valores menores quando comparados com o Brasil, apesar de já superarem, a sobrepeso e obesidade superar também a magreza no estado do Maranhão. E aqui é através de um outro indicador, análise de um outro indicador, que é o indicador altura-idade, que analisando com relação ao Brasil, altura baixa para a idade, certo? Esse indicador ele reflete o crescimento desses adolescentes. E aí, Maranhão, a gente observa aí um percentual de 10,43% dos adolescentes com altura baixa para a idade. Uma outra pesquisa nacional também que traz dados muito interessantes sobre a saúde do adolescente é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada em 2015. Então, entre muitas outras informações, ela traz
dados referentes ao hábito alimentar dos adolescentes. Então, esse resultado, ela mostra aqueles adolescentes escolares, né, matriculados no 9º ano do ensino fundamental, que têm o hábito de tomar café em 5 dias ou mais na semana. E aí ele faz a separação entre escolas públicas e escolas privadas. Então, a gente percebe que os estudantes da escola pública, os adolescentes da escola pública, têm, né, maior prevalência de realizar esse café da manhã em 5 dias ou mais da semana, em comparação com os adolescentes das escolas privadas. Um outro dado que eles foram questionados é se eles costumam realizar as refeições, almoçar ou jantar, junto dos pais ou responsáveis. A gente sabe que esse é um hábito que ele veio se perdendo, né, ao longo do tempo, e aí a gente percebe que, observando os estudantes de escola pública, eles têm esse hábito, né, muito mais frequente do que os estudantes de escola pública. E aqui, informações sobre se eles costumam realizar as suas refeições assistindo TV ou estudando. Se não se realizam as refeições, né, sentados à mesa com a família, o hábito de comer assistindo TV, no celular ou estudando, a gente percebe que tem aumentado entre os adolescentes. E aí não tem muita distinção entre o sexo e entre escolas privadas ou públicas. E aqui, com relação à frequência com que eles vão aos fast foods ou consomem os fast foods. Então, a gente percebe que entre os alunos de escola pública, esse hábito de frequentar o fast food é um pouco menor em comparação com os estudantes de escola privada. E aqui também outro dado muito interessante da pesquisa é que mostra aqueles alimentos que são marcadores de um consumo alimentar saudável e não. Então, a gente percebe que alimentos, por exemplo, como o feijão, tem um consumo de 60,7%, enquanto que frutas frescas, um consumo baixo de 32,7%, comparado, por exemplo, com guloseimas, que tem um consumo de 41,6%, e ultraprocessados, que a gente observa que também vem crescendo nessa faixa etária. Né? E falando um pouco sobre como é que é esse crescimento na adolescência acontece um processo que nós chamamos de puberdade. A puberdade nada mais é do que todas aquelas mudanças biológicas pelas quais os adolescentes passam, que toda essa transformação é influenciada por estímulos hormonais. No sexo masculino, a gente tem a atuação principalmente da testosterona, que faz com que eles aumentem a massa muscular e reduzem a gordura corporal até os 20 anos de idade. E no sexo feminino, nós observamos maior acúmulo de tecido adiposo, aproximadamente até os 18 anos, e aumento de massa muscular até os 15. Então, tanto os adolescentes do sexo masculino quanto feminino ganham massa muscular e gordura também, tecido adiposo. Mas aí a gente observa que em proporções diferentes, dependendo do sexo. Certo? No final do processo de maturação sexual, esses adolescentes eles vão ter adquirido 15% da sua estatura final de adulto e 50% da massa corporal total. Ou seja, é um crescimento e um desenvolvimento que acontece de forma bem acentuada. E após o estirão de crescimento que ocorre, né, nessa fase, aí é observada uma desaceleração desse ganho da sua estatura até a parada de crescimento, que acontece em torno de 15 e 16 anos na menina e 17 e 18 anos nos meninos. Mas aqui eu faço uma ressalva de que isso vai depender muito de cada adolescente. Cada organismo reage de uma forma, então é possível que essa média de idade seja diferente em alguns adolescentes, e isso é perfeitamente normal. Outro aspecto interessante de ser falado é o pico de massa óssea que acontece, né, em que vai haver a deposição de 50% do cálcio corporal total nas meninas e mais de 70% nos meninos. Então, aqui já se percebe que eles têm uma necessidade aumentada desse mineral por conta de todo esse crescimento. Sendo assim, em função de todas essas modificações físicas, emocionais que ocorrem nessa etapa, os adolescentes eles têm uma necessidade calórica maior, né? E isso torna esse grupo muito sensível às restrições. Qualquer restrição de caloria, qualquer restrição de micronutrientes, vitaminas e minerais, faz com que se tenha prejuízos nesse seu desenvolvimento. Então, por conta disso, nós classificamos o adolescente como um grupo de alto risco nutricional. Daí a importância de estar realizando sempre nesse grupo a avaliação do estado nutricional.
E como é que acontece? De que forma se avalia o estado nutricional dos adolescentes? Nós temos alguns indicadores antropométricos para isso. Um deles é o IMC-idade. O IMC-idade é um indicador que é recomendado tanto para o diagnóstico individual quanto coletivo dos distúrbios, né, nutricionais na adolescência. Então, de que forma? O índice de massa corporal, o IMC, ele é calculado dividindo o peso em quilos pela altura ao quadrado em metros, tá? E só aqui reforçando que como instrumento que a gente tem para realizar esse acompanhamento e avaliação do estado nutricional dos adolescentes é a caderneta de saúde do adolescente. Porque lá eu vou encontrar, por exemplo, as curvas de IMC por idade, né? Então, o profissional de saúde, ao realizar essa avaliação do adolescente, vai calcular o seu IMC, vai ver a idade completa do adolescente em anos e meses, vai fazer ali a interseção entre esses dois indicadores e vai observar e classificar o estado nutricional do adolescente, né? E aí, um outro indicador que a gente tem também é a estaturidade. A estaturidade, ela é importante para avaliar o crescimento linear do adolescente, né? E ele vai refletir esse crescimento linear tanto durante a infância, ou seja, aquilo que ele cresceu na infância, quanto o ritmo de crescimento dele antes e após a puberdade, após o estirão de crescimento, certo? Então, a curva de estaturidade também se encontra lá na caderneta de saúde do adolescente. Então, da mesma forma, se vê lá a estatura em centímetros e cruzando com a idade em meses e anos completos, e você fecha um diagnóstico de estatura adequada para a idade, baixa estatura ou muito baixa estatura para a idade. Eu particularmente gosto muito das curvas, porque as curvas elas permitem, né, que o profissional avalie ao longo do tempo esse estado nutricional, se é uma curva crescente, se é uma curva ali que estagnou, uma curva decrescente. Então, ele possibilita essa análise ao longo do tempo. Bem, um outro aspecto importante de se avaliar no estado nutricional do adolescente é a maturação sexual. Então, anteriormente que é nessa fase da puberdade em que ocorre esse processo de maturação. Então, existe uma escala que a gente chama estágios de maturação sexual de Tanner, que me permite avaliar, né, os órgãos sexuais masculinos e femininos e perceber em que fase que esse adolescente está, se ele é pré-púbere, se ele é púbere ou pós-púbere, né? E aí, nessa tabela a gente consegue observar quais as características, são 5 estágios, as características do sexo masculino, do sexo feminino em cada fase. E aí eu ressalto que para avaliar, fazer essa avaliação através da maturação sexual, o profissional de saúde ele tem que estar bem treinado, bem capacitado, porque às vezes é uma situação que gera um pouco de constrangimento com os adolescentes, né? Então o profissional tem que estar realmente preparado para avaliar. Existe também uma escala, que é essa mesma escala, só que o próprio adolescente é autorreferida. O próprio adolescente analisa as imagens e verifica, eu estou nessa fase, eu estou no estágio 2, no estágio 3, e isso já contribui para a avaliação do profissional de saúde. Bom, então se eu fosse resumir os passos para avaliação do estado nutricional na adolescência com relação aos indicadores antropométricos, o que é importante? Primeiro passo é avaliar o adolescente, né? Ver sua idade e o seu sexo. Segundo passo, pesar e medir o adolescente, aí com a ressalva de utilizando as técnicas adequadas e os instrumentos também adequados, porque se eu não tenho uma boa técnica, se eu não tenho um instrumento calibrado, essa informação ela não vai ser fidedigna. Então, depois, anoto esses dados, seja no formulários do ESUS, para os profissionais que atuam aí na atenção básica, e fazer o registro também na caderneta de saúde do adolescente. Faço o cálculo lá do IMC, faço o cruzamento lá para ver a estatura e, então, tem um diagnóstico nutricional dele. Outro passo importante é compartilhar com o adolescente esse resultado, né, com o próprio adolescente ou com os responsáveis, informá-lo qual é o seu estado nutricional, né, fazer as intervenções necessárias, caso haja. Então, se eu detecto naquela avaliação nutricional, se o adolescente tem obesidade, né, se ele tem magreza, então eu tenho que fazer aquela intervenção adequada. Então, se eu percebo que é uma situação mais especial, que eu vou precisar de uma ajuda mais especializada, o profissional nutricionista é um dos que pode estar ali ajudando para esses casos mais especiais. E realizar ações de promoção de saúde, né? Com relação à alimentação saudável, isso é um dever de todo e qualquer profissional da saúde.
A avaliação do estado nutricional, ela também passa pela avaliação do consumo alimentar. E quais são as características da alimentação dos adolescentes? Geralmente é uma alimentação com alta densidade calórica e de baixo valor nutricional, então são muitas calorias, alimentos muito calóricos, mas que não fornecem as vitaminas, minerais, né, proteínas, carboidratos em quantidade suficiente. Baixo consumo de leite, produtos lácteos, frutas, legumes e fibras. E eles têm preferência por alimentos industrializados e ultraprocessados, refrigerantes, sucos, além de baixa ingestão de água. Certo? Então, como eu já falei anteriormente, a adolescência é uma fase de risco nutricional. Por quê? Eles têm maior necessidade de autonomia e independência, estão em busca de sua própria identidade. Geralmente, eles não aceitam os hábitos alimentares da família, eles têm um pouco de resistência. Além do mais, tem influência do grupo em que estão, da mídia, além da grande preocupação com a imagem corporal. Né? Então, por exemplo, eles passam muito tempo fora de casa, a tendência é geralmente comer só o que gostam e o que o seu dinheiro comporta. Né? Geralmente fazem substituição de refeições por lanches, omitem o café da manhã, esse aqui é realmente bastante frequente. Eles têm grande atratividade por beliscar, então estão realizando ali uma atividade, estão o tempo todo beliscando, e não são alimentos saudáveis, né, que eles costumam beliscar. Eles se sentem atraídos por dietas da moda e restritivas, então às vezes eles são muito imediatistas, querem um resultado para ontem. Então eles se sentem atraídos por essas dietas da moda, né, e bem restritivas. Geralmente usam suplementos nutricionais por conta própria, e praticam atividade física sem contabilizar a alimentação, porque são dois extremos, ou não realizam nenhum tipo de atividade física, e quando realizam de forma excessiva e sem fazer a alimentação adequada. Né? Aqui eu trouxe uma ferramenta que é utilizada pelos profissionais da atenção básica para avaliar o consumo alimentar, não só dos adolescentes, mas da população como um todo, que é a ficha de marcadores de consumo alimentar do ESUS. Certo? Eu trouxe aí só o tópico da ficha, e esse aqui é o campo que é destinado para o preenchimento da avaliação do consumo alimentar, tanto de crianças com 2 anos ou mais, adolescentes, adultos, né, idosos. Então, ali está bem pequenininho, mas aí questiona o adolescente se ele tem o hábito de realizar refeições assistindo TV, mexendo no computador ou celular, quantas refeições ele faz ao longo do dia, consumo de feijão, de frutas frescas, verduras e legumes, também de biscoito recheado, doce, guloseima. Então, é uma ferramenta que o profissional que atua na atenção básica tem para estar continuamente avaliando esse adolescente. E ali embaixo eu trouxe a imagem de uma publicação do Ministério da Saúde, que é um guia que orienta no preenchimento desse formulário. Então, qualquer profissional que tenha dúvida com relação a esse preenchimento pode buscar essa publicação para esclarecer. E aí trouxe para vocês também algumas estratégias para a orientação nutricional do adolescente. Né? Então, como ferramenta guia, né, como base para as nossas ações, está o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, esse guia ele tem informações que devem nortear toda a orientação, tanto para os adolescentes, para a população de uma forma geral. Né? Então, esse guia ele traz uma linguagem e classificação dos alimentos de acordo com o seu processamento. Né? Então, ele traz os alimentos in natura, que são aqueles alimentos que a gente obtém da natureza e consome praticamente da forma, né, que são naturalmente, ou que passaram por processos assim que não interferiram muito. Né? Aí, como exemplo, a gente tem as frutas, verduras, legumes, os alimentos processados, que são aqueles alimentos oriundos dos alimentos in natura, mas que passaram por algum procedimento industrial, como a adição de açúcar ou adição de sal, para que eles tivessem maior vida de prateleira, né? Maior duração, e os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que passaram por intensos processos industriais e a adição de ingredientes, né, próprios da indústria. Né? E aí, uma ferramenta que nós temos utilizado bastante para, enfim, orientações e ações para todos os públicos, é essa espécie de escada de processamento dos alimentos, porque ela ilustra bem, né, essa classificação, chama a atenção, né? E aí a gente traz a classificação mesmo em forma de escada, os alimentos in natura, por exemplo, na foto que tem ali, vocês observam tomate, milho e abacaxi.
Aí processados, que a gente colocou o milho em conserva, o extrato de tomate, o abacaxi em calda. E nos ultraprocessados, ketchup, salgadinho de pacote de milho e o suquinho de pó de abacaxi. Então ali a gente consegue visualizar, né, todos os alimentos na sua classificação respectiva. Então é uma ferramenta de baixo custo, uma ferramenta fácil e que a gente consegue trabalhar bem com os adolescentes. Então, antes de qualquer orientação nutricional ao adolescente, é importante conhecer e considerar os aspectos culturais, né? Considerar os aspectos emocionais dessa fase, os aspectos socioeconômicos, evitar críticas e usar o bom senso. Então, se eu já chego para dar uma orientação ao adolescente, já usando alguma crítica, sua alimentação é ruim, você está fazendo tudo errado, né? Isso já vai gerar uma certa resistência por parte dele. Então, usar o bom senso e evitar as críticas é importante. Enfatizar os aspectos positivos da dieta dele atual. Algum aspecto positivo a gente vai achar e é bom a gente reforçar isso. Dialogar sobre a importância de uma alimentação adequada, ingestão de diversos nutrientes. Eu sempre digo, é explicar o porquê. Não é só dizer, olha, você precisa comer mais tal alimento e tal. Mas eu tenho que explicar o porquê, né, disso para ele. Estimular as refeições em família, e esse é um aspecto que o guia alimentar, né, enfoca bastante. Estimular a leitura dos rótulos, eles são curiosos. Então, o estímulo à leitura dos rótulos também é importante. Estimular a prática de atividade física também orientada. Certo? Então, nós como profissionais de saúde, o educador de saúde, em primeiro passo, ele tem que reconhecer o contexto que aquele jovem está, né? Para que ele possa ensiná-los a prever e também enfrentar situações de risco à sua saúde. Então, desenvolver atividades educativas que promovam esse empoderamento, de forma que ele consiga adotar práticas alimentares, né, adequadas. E aí eu trouxe alguns exemplos de ações para serem trabalhadas pelas equipes de saúde junto aos adolescentes. Por exemplo, realização de oficinas práticas, oficinas culinárias, o colocar a mão na massa, né? Sempre a gente tem resultados mais positivos. Por exemplo, uma outra estratégia é o teatro. Não aquele teatrinho que a gente costuma realizar com as crianças, mas um teatro em que eles mesmos atuem, rodas de conversa, exposição dialogada, exposição de filmes e documentários interessantes também, de forma a estimular esse senso crítico, realização de gincanas, feiras e a utilização de tecnologia, né, que eles gostam também bastante. Algumas sugestões de temas a serem trabalhados: publicidade, escolha alimentar, influência da mídia nessa escolha, os transtornos alimentares, né, já que os adolescentes têm essa preocupação com a sua imagem corporal, trabalhar os transtornos alimentares nesse público também é muito interessante. Rotulagem nutricional e temas, né, de interesse dos próprios adolescentes que estimulem o senso crítico. Porque eu sempre ouço, trabalhar com adolescente é muito difícil. Trabalhar com adolescente, não consigo trabalhar. Né? Mas muitas vezes a gente não está disposto a ouvir o que eles têm a dizer, quais são as suas necessidades, o que eles querem, né, do profissional de saúde. Então, eu acho que por aí, mais ou menos, é um caminho. Né? Isso aqui só reforçar, eles já têm autonomia para se cuidarem sozinhos, e isso é um aspecto que a gente deve incentivar enquanto profissional de saúde, mas ao mesmo tempo eles ainda são independentes. Então, muitas vezes eles não têm essa responsabilidade sobre a sua própria alimentação. Né? Então, essa responsabilidade ela também tem que ser estimulada junto tanto ao adolescente quanto à família. Certo? Então, é isso. Obrigada.